Olá, pessoal do Tinta Vermelha. Eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões em comemoração, né, durante essa semana, ao nascimento, aos 203 anos do nascimento de Karl Marx, como é que o pensamento marxiano, a obra marxiana contribui para que nós possamos pensar um fenômeno bastante contemporâneo que a gente tem ouvido falar em diversas esferas, né, da nossa vida social, que é o empreendedorismo, ou a prática empreendedora, como nós costumamos definir a partir dos estudos que nós temos feito, nos valendo da crítica da economia política, né? Pois bem, será que Marx, né, em sua obra, ele nos oferece, ou nos ofereceria chaves, elementos para entender, né, como é que esse fenômeno que nos aparece como algo tão próximo de nós, será que ele nos ajudaria a entender? E já fazendo um spoiler, né, da resposta que nós vamos chegar lá no final, sim, né, Marx nos ajuda a entender, mesmo porque, enquanto a sociedade, né, enquanto vivemos numa sociedade capitalista, ou seja, numa sociedade que ela é movida, né, a partir da contradição entre capital e trabalho, Marx vai ser um pensador incontornável, seja para concordar com ele, seja para discordar dele, seja para tentar prolongar ou estender aquilo que ele já deixou ali em germe ou iniciado, né? Então, especificamente, né, a respeito do empreendedorismo, da prática empreendedora, eu fiz um estudo, né, sobre como é que isso apareceu na obra de Marx, né, como é que... Porque quando a gente vai fazer um estudo sobre o tema, se costuma aparecer lá que teria aparecido primeiro com alguns economistas clássicos, né, do tempo de Marx, como, por exemplo, em Adam Smith, ele já aparecia, né, a partir da figura de três tipos diferentes de ação, né, ou mesmo em Say, né, ou ainda em Mill. Então, esses caras já haviam falado, né, o que quase ninguém diz, né, pelo menos que eu não encontrei, né, na literatura, quando estão se discorrendo sobre empreendedorismo, é que Marx também falava, né, assim como o Smith também, a partir do que seria um espírito empreendedor, né, obviamente com notações diferentes, né, se nós formos comparar, por exemplo, entre Smith e Marx, né, e eu estou falando de Smith para sinalizar aqui toda a tradição liberal, né, do tratamento da questão do empreendedorismo. Eles enxergam, né, essa ideia de um espírito empreendedor, isto é, alguém que teria, na ânsia por lucro, na busca pelo risco, né, em busca de possibilidades de lucro, né, de oferir dinheiro, né, a partir de uma ação, de investimento e tal, é algo como virtude, como virtuoso, né, como se você, é a forma de você se inserir e de você ser valorizado socialmente, né. Enquanto que em Marx, a ideia do espírito empreendedor já aparece ali demonstrando o caráter, digamos, intermediário, ou um caráter necessariamente capitalista, ou seja, que ele está vinculado desde seu nascimento à ideia de exploração, está vinculado desde seu nascimento com a ideia de buscar oportunidades, né, oportunidades de quê? De explorar, né, um determinado recurso ou um determinado grupo de pessoas em busca de conseguir ali dinheiro de forma rápida e fácil, né? O que é interessante notar é que desde esse período, né, que quer dizer, a gente está falando aí final do século XVIII, início do século XIX, quando já se falava ou se celebrava, você já apontava ali uma crítica, né, a esse espírito empreendedor. Nesse momento ele estava profundamente vinculado com a ideia da classe capitalista, né, ou seja, sujeitos ou que já tinham algum recurso, né, algum dinheiro que seria mobilizado na forma de capital, ou mesmo sujeitos em ascensão, né, sujeitos que numa posição ali de buscar se colocar como capitalistas no processo. Não estava previsto naquele momento falar em empreendedorismo para a classe trabalhadora, né. Essa ideia, essa noção, né, se colocou aí, cujo principal nome, talvez um dos mais importantes, seja o nome de Schumpeter,
que lá no início do século XX, ou seja, há quase 100 anos ali adiante, né, um pouco mais que isso, em 1911, quando Schumpeter lança um dos seus livros mais conhecidos sobre o tema, né, que ele formula ali a ideia de que seria, né, de quem seria o empreendedor, né, celebrando essa figura desta criatura com poderes especiais e com um espírito empreendedor, que seria o agente de inovação que transformaria, que faria na economia uma destruição criativa surgindo, né? Então, mais uma vez, veja, em Schumpeter há uma vinculação aí à classe capitalista, embora em Schumpeter ele separe quem é o capitalista, ou seja, quem é que é o dono do capital e quem é que é o agente empreendedor. Só fazendo um parêntese aqui, é importante que a gente destaque que nesse período de tempo, né, nesse momento, o capital monopolista já tá consolidado, então já há aí uma distinção, né, entre as SAs, as grandes corporações e, digamos assim, esse momento em que o capital financeiro e o capital produtivo aparentam, tem essa aparência de autonomia, embora saibamos que estão necessariamente vinculados, né? Pois bem, então o Schumpeter, ele destaca isso, né? Ele não fala a partir dessa perspectiva, não. Para ele, são duas pessoas que encarnam de forma diferente, né, essa ideia. Isso a gente está falando do início do século XX, né? Então, há um conjunto de pensamentos ali que são formulados no início do século XX, inclusive os famosos, né, teóricos do neoliberalismo, do ordoliberalismo, né, como Mises, como Hayek, que eles formulam no início do século XX as ideias chamadas ideias neoliberais, né? Só que naquele momento da história, diante daquela crise que o capital se encontrava, aquelas ideias foram consideradas radicais demais, até para os próprios capitalistas, né? O risco era muito grande. E o projeto que saiu vencedor naquele momento foi o projeto keynesiano, né? Em que há uma parcela, digamos assim, maior do Estado na mediação entre capital e trabalho, né? Passa mais um tempo, final do século, aí já quase próximo ali da década de 70, no finalzinho de 60, 68, com a crise do petróleo, que é um outro marco, né, no século XX, passamos por duas guerras aí no meio, né, a dificuldade do capital de continuar ampliando a valorização do valor, né, as taxas já não se mantinham em elevação, apesar da produção crescer. Eis que o projeto neoliberal, né, por assim dizer, ou a intensificação do capitalismo, né, as suas últimas consequências, é trazido à tona, né, como única alternativa, né, o TINA da Thatcher, né, there is not alternative, então não há o que fazer, então, ó, a medida é muito drástica, mas tem que ser essa. E é nessa medida que surge, né, que o empreendedorismo se coloca como alternativa para a classe trabalhadora, considerando a imensidão, né, de pessoas que já não eram contempladas pelo mercado de trabalho, né, já não conseguiam vender sua força de trabalho, dadas as transformações tecnológicas, né, e a ampliação nas fábricas, né, do processo de troca da mão de obra por automação, né, o próprio capital monopolista, né, e a fusão de empresas, compras de empresas, os processos de concentração, de centralização, que transformam, então, né, as forças produtivas transformadas, colocam uma nova situação, o neoliberalismo se coloca, né, como única alternativa, e eis que surge o empreendedorismo, só que agora transformado. Não mais voltado para a classe capitalista, mas agora empreendedorismo para a classe trabalhadora, que deveria pegar todos aqueles valores, né, desse tal espírito, né, que isso, fazendo uma síntese assim, muito grosseira, seriam os próprios valores do capital, né, tomados como se fossem valores do sujeito, né, que agora encarna na classe trabalhadora para afastar a classe trabalhadora da luta de classes, da disputa pelo fundo público, da disputa por melhores condições de trabalho, né, considerando principalmente que há uma dificuldade aí imediata
que é a descaracterização da relação clássica entre patrão e empregado. Então, você vai protestar contra quem? Como é que você vai fazer greve? Né? Então, esse é o grandíssimo desafio do nosso tempo. Nós temos a classe trabalhadora é crescente, né, diferente do que muita gente diz, a classe trabalhadora não para de crescer, né? Há um empobrecimento coletivo, uma pauperização da classe em suas diversas franjas, né, que são empurradas cada vez mais para não depender de ninguém a não ser de si mesma, né? Então há uma individualização da classe, o que tanto piora as condições de vida, como também compromete a ideia de uma consciência de classe, de se ver enquanto parte de uma classe que continua sendo explorada, né? Talvez não mais numa relação clássica com o patrão empregado, mas de forma indireta, permanece sendo o capital, né, as relações capitalistas de produção que fazem com que homens e mulheres todos os dias trabalhem, muitos deles de domingo a domingo, sem férias, sem 13º, sem qualquer possibilidade de pensar numa melhoria das condições de vida, apenas para conseguir reproduzir a sua força de trabalho diariamente, né? Então, para resumir, para fechar, o empreendedorismo, então, ele se coloca como uma ideologia, né? Na medida em que ele tem sido, né, o caminho encontrado por boa parte da classe trabalhadora para reproduzir a sua existência. Contudo, ele é incapaz de efetivar aquilo que ele promete. Ele não é uma alternativa viável para a classe trabalhadora, ele nos empobrece, ele nos desmobiliza e precisa, então, enquanto um projeto de classe, ser revisto. Nós temos que ter uma outra alternativa para pensar no contingente, no enorme contingente de homens e mulheres que não conseguem medir sua força de trabalho. Afinal, a gente não precisa de patrão. Somos nós que trabalhamos, não é isso? Então, nós precisamos de um outro projeto, né? Bom, era isso, é uma ideia geral sobre empreendedorismo, um fenômeno ainda em andamento, e eu fico à disposição se vocês quiserem trocar mais ideia. Tchau, tchau.